Eu vou falar hoje sobre o Salmo 66, que é um salmo maravilhoso. Salmos. Você já leu o Salmo 66? É um salmo muito lindo, porque fala da promessa também, né? Fala do momento que a gente chega à promessa. Vamos lá. O Espírito Santo, ele ministrou no meu coração pra gente fazer esse momento de oração. Cada um fazer a sua oração e pra iniciarmos. Glória a Deus, a glória é de Deus. Se a gente tá bem, se a gente tá ruim, se a gente tá feliz, se tá triste, a glória é dele e de mais ninguém. Tudo é por ele, até na tristeza a gente também faz por ele ali, aquele momento ali de clamor. Porque a gente olha a tristeza como um momento ruim. Mas se a gente olhar ela como um momento de aprendizado, se torna bem melhor. Porque a tristeza, o deserto, não é pra gente derrubar a gente. É um momento de reflexão. Então quando a gente olha os momentos bons, ruins, como... Olha quem fala, né? Imaginar só vive sorrindo. Mentira. Às vezes a gente faz como os cânticos de salmo, né? As lamentações. Então a gente fica lamentando ao Senhor. Mas que a gente usa essas lamentações para glorificar o nome dele, né? Mas faz parte da nossa vida. Importante a gente fazer tudo para a glória dele. Até o momento de clamor, de lamentação, que a gente use isso para glorificar ainda mais o nome dele, para a gente aumentar a nossa fé e para a gente acreditar que ele vai fazer algo muito maior e melhor. João, meu filho, tava terminando, mas dei uma pausa aí, né? Deus está direcionando. E eu tô aqui só pra fazer a vontade dele. Mas breve vocês verão testemunhos pra glória dele. Mas depois volte aqui daqui um tempinho que eu vou contar um testemunho. E aí você vai saber. Mas viver com Cristo é isso, né? Viver com Cristo é a gente abrir mão de algumas coisas. Mas Deus tá direcionando. Breve eu contarei. Se vocês são curiosos, vocês não vão continuar aqui comigo pra me contar. Se não são curiosos, vocês vão sair. Aí não pode, tem que ser curioso pra poder ficar comigo. João, Deus sabe o que faz. E eu aceitei a ele e voltei pros caminhos dele. Então é tudo de acordo com a vontade dele, né? Mas eu tô mais focada aqui em falar da palavra do Senhor. João tá bom de cabeça, viu? Ai, arrasou, João! Que bom te ter aqui novamente. E lembrando de mim, fico feliz, gente. Porque quando o outro lembra da gente, é sinal que a gente marcou de alguma forma, né? Amém! Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja feita a vontade dele, né? Mas eu fico feliz que é sinal que eu marquei de alguma forma e espero que bem. É o que eu busco aqui com vocês. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. É pra gente crescer como pessoa, é pra gente fazer trocas com outras pessoas. Vocês se colocarem disponíveis aqui pra conversar comigo é um momento precioso, porque o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? Então, a partir do momento que vocês estão aqui comigo, vocês estão me dando o tempo de vocês, que é algo muito precioso. Então, eu vejo isso como um momento muito importante. E um momento que eu tenho que ajudar vocês, a gente se torna uma pessoa melhor. Gente, o TDAH aqui ataca, viu? Porque na mesma hora que a gente tá conversando uma coisa, a gente já vai pra outra. E aí a gente vai seguindo e fala de Deus e para, fala de outra coisa e volta. Mas acostume com o TDAH de 1001 coisas. É isso que eu ia falar com vocês, que Deus ministrou no meu coração. Em vez de fazer uma oração alta, vamos fazer uma oração, cada um, a sua oração, de acordo, focando nessa questão da promessa, nessa questão de agradecer ao Senhor, né? Então vamos focar a oração nessa parte onde vamos falar do Salmo 66, que é a questão da gratidão, que é a questão de glorificar o nome do Senhor. Então, em vez de orar alto, né, eu orar alto aqui, que vocês orem também aí, e ao final eu só vou agradecer ao Senhor e iniciar. Orem aí, vamos começar agora, vamos orar. Orem aí, orem alto, né? Também peçam pela minha vida, em nome de Jesus. Porque também tá exposta aqui, não é algo fácil. Vamos orar, certo? Fechem os olhinhos de vocês, eu também tá pedindo pela vida de vocês e a gente continuar.
né? E eu sei que Deus vai estar abençoando a vida dela. Como eu falei na estante, eu tava dando risada aqui com o pessoal e falando na estante, que nas dores a gente às vezes não aproveita pra usar como aprendizado. Então, esse momento que sua mãe tá passando não é pra causar dor. É um momento de propósito, um momento de processos. É um processo que vai passar. Ó, se a gente observar, pensa comigo. Ó, tá vendo, gente? É horário, já tô falando de outra coisa. Mas faz parte, Deus tá agregando tudo aqui. Se a gente olhar, nós nunca agradecemos a Deus pelos desertos. A gente sempre agradece por aquilo que a gente ganha. E quando a gente olha de uma forma que tudo é para a glória de Deus, a gente faz com que os processos se tornem mais leves. Eu tenho certeza que ela vai passar, né? Por isso que ela tá passando, mas vai passar e vai finalizar isso aí, ela vai sair bem disso tudo. E assim, é isso que eu ia dizer, nós, como estamos passando por algo bom, a gente consegue ficar feliz, agradecer. Mas quando a gente passa algo ruim, nós tendemos a cair mais ainda. E não deveria ser assim. Nós temos que ganhar essa força em Cristo, porque não vem de nós, vem dele. E ver que no futuro vai sair algo bom. Porque quando a gente consegue algo, a gente fica feliz. E quando a gente tá passando pelo processo, a gente não vê algo bom lá no final. A gente sempre vê algo que vai... Ah, não, vai piorar. Ah, não vou conseguir sair. E quando você ganha algo, você diz... Meu Deus, ganhei. Meu Deus. Aí quando o outro tá passando por um processo ruim, você diz assim... Não, você vai conseguir passar. E quando você passa, você não consegue dizer isso pra si. De que você vai conseguir sair dessa. Então o ser humano, ele tem muito isso. E a gente tem que mudar essas mentalidades da gente. E ver que ao final de todo o processo, ao final de toda doença, de toda angústia, vai ter algo muito maior e melhor. Então olha dessa forma, porque como Cristo falou, o que você libera... Eu até postei isso no YouTube. Eu também tô com o canal no YouTube, me sigam lá. Tem um link aqui, ó. E eu postei sobre isso, sobre essa questão das palavras, né? Do que você fala. Cristo falou também sobre isso. Ele conseguiu secar só com as palavras ali que ele liberou. Então, quando nós liberamos algo, por exemplo, você está passando por algo muito ruim, você diz, não vou conseguir sair dessa, só acontece coisa ruim comigo. Gente, isso você está liberando para você mesmo. E os espíritos imundos que estão perto da gente, nos rodando a todo momento. Eu tenho uma comunidade, um grupo gratuito, que lá a gente faz trocas também. Agora, esse grupo gratuito é só pra mulher. Homem tem, só que é um outro fechado que não dá pra conversar. Mas me chama no direct que eu vou te mandar o grupo, viu? Mando mensagens lá direto. E é só pra gente ter trocas mesmo. Então assim, a partir de hoje, que tá todo mundo aqui, eu não quero ver ninguém se lamentando. Larguem essa lamentação de vocês. A partir de hoje, vocês são... A partir de hoje não, né? A partir de hoje que a gente tá se conhecendo. A partir de hoje, vocês são meus amigos. Então a partir de hoje, vocês que estão aqui... E comigo também, também vou estar falando isso pra mim também. Não vamos mais nos lamentar por aquilo que... Gente do céu, o TDAH tá atacando aqui, vocês também não ajudam? Porque eu fico conversando e não chega nem onde da metade, mas é assim mesmo, Deus tá guiando. Então a partir de hoje eu não quero mais ver vocês se lamentando, não quero vocês mais se lamuriando pelas coisas que estão acontecendo na vida de vocês. Tá acontecendo coisa ruim? Glória a Deus, aleluia, obrigada Senhor que eu passe por isso. Eu sei que lá no final vai ter algo muito maior e melhor. Mas eu tô falando, é porque eu ainda não cheguei no 66 aqui, né? Gente, meu aparelho, socorro, eu morri assim, ó. Vamos lá. Vamos orar. Como eu já falei com os meninos aqui que estavam aqui mais tempo, cada um ora de acordo a essa questão de louvar o Senhor, de agradecer por tudo aqui, o que é o Salmo 66. O Salmo 66 vai falar sobre isso. Então, hoje a palavra vai ser sobre isso, de você perseverar, de você continuar no propósito, de você agradecer ao Senhor por tudo. Aqui diz, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata.
E isso a gente vai precisar passar, do afinamento, do processo de moldar, de um processo de se transformar. Mas a gente vai continuar. Vou aumentar aqui e a gente ora. E aí eu agradeço ao Senhor no final. Uns 5 minutinhos. Meu Deus, estou aqui, Senhor, neste momento para te pedir, Pai, tudo para a glória do teu nome, Senhor. Que nada seja para nós, mas para ti. Tu possa estar tocando o coração de cada um, Senhor, e tirando toda e qualquer dor, toda e qualquer angústia. Tu sabes, Senhor, dos anseios, das dificuldades de cada um. Possamos passar pelo processo, Senhor, glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, oro pela mãe de Jamil e oro pela mãe de cada um que está aqui. Que essa palavra liberada hoje possa chegar aos corações deles, possam se enraizar, Senhor, ser como semente. Muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Para que tudo seja para a glória do teu nome, Senhor. Porque até as coisas ruins, Senhor, que acabamos fazendo, na tua presença, aquilo se torna um testemunho. Aquilo se torna algo para glorificar o teu nome. E realmente ela está aberta ao teu agir, à tua presença, Espírito Santo. Eu oro pelo casamento dela, Senhor. Não sei o que ela está passando no casamento dela. Mas tu sabe, meu Pai, se for algum momento, Senhor, de dor que tu possa estar tirando e que tu possa estar guiando para o melhor da vida dos dois, meu Deus. Que tu possa restaurar, Senhor, os casamentos. Se for um momento de restauração, que tu possa restaurar, Senhor. Se for um momento de construção, que tu possa construir. Mas que se faça a tua vontade, meu Deus. Faça a tua vontade, porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. Eu sei, Senhor, que todo casamento é um casamento que o Senhor quer que nós possamos viver. Um casamento bom, um casamento agradável. Que se estiver acontecendo, sim, algo de um ruim, que tu possa estar agindo na vida dos dois, meu Pai. Para que eles possam entender onde eles estão errando e possam melhorar. Que eles possam se entender como homem e mulher, se respeitar e caminhar juntos, meu Pai. Que eles sintam a tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Que tu possa tirar toda a angústia do coração de Luísa, meu Deus. Toda a dor. Tudo aquilo, Senhor, que está afligindo o coração da tua filha. E eu sei, Espírito Santo, que tu pode se fazer presente neste momento aí, na casa dela, no trabalho dela, onde ela estiver, meu Deus. E ela vai sentir a tua presença, a tua paz. Porque é como uma corrente que inunda tudo, transborda e nos preenche. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já deu tudo certo, viu, minha amada? Vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho aqui só. O Salmo 66 vai falar sobre o cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Então vai falar sobre agradecer, né, ao Senhor, louvar o Senhor. E o foco principal desses salmos é sobre o processo. Porque se ele chegou para glorificar o nome de Deus, é porque ele chegou à terra prometida. Então, o Salmo 66 nós não sabemos quem escreveu, mas muitos dizem que pode ter sido Davi, mas não sabe ainda quem fez isso, né? E aí eu sempre falo com vocês que eu boto sempre pontos principais, né? Por isso que às vezes eu vou lendo e vou conversando e explicando. Porque aqui vai o guiado de Deus. Deus vai falando, eu vou escrevendo e eu não quero deixar nada passar. Então muitas vezes eu vou estar aqui lendo também, certo? Mas a gente vai conversando e tem trocas. Converse comigo também, viu? Deus abençoe vocês. Obrigada, Diego. No Salmo 66... Peraí, deixa eu só tirar aqui esse... No Salmo 66, aqui, nos mostra que o que passamos, saindo de uma dificuldade e desfrutamos da terra prometida, que é o que eu disse, né? É um Salmo onde ele louva o Senhor. Então mostra que ele passou pelo deserto e agora está desfrutando da terra prometida, agradecendo ao Senhor por essa terra prometida. O som. Então você vai sair de um lugar que não é de Deus, muitas vezes, né? Talvez para você. E vamos desfrutar do local que nos foi preparado. Então, nós estamos hoje em um local específico.
E ao final desse processo, porque assim, o que nós não podemos perder o feeling é de quê? Por isso que a gente precisa da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Porque quando a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente perde o feeling do processo. Cada momento, se você observar na sua vida, cada momento da sua vida você está passando por algo. E algo bom ou algo ruim. E nem sempre o que você está passando de ruim é algo que está vindo do inimigo, muitas vezes é de Deus. E aí você precisa focar nesse momento, aproveitar esse momento, por mais que ruim, tirar os aprendizados desse momento, e quando Deus mandar você sair desse local, você sair. Porque quando você faz igual o deserto, né? Deus mandou eles passarem 40 dias e acabou passando 40 anos, porque não souberam agradecer ao Senhor por aquele processo que eles estavam passando. Então estavam murmurando demais, estavam com medo, não queriam sair dali. Então não percam o feeling do Senhor e busquem intimidade com Ele para que você consiga entender o momento certo de sair do local onde você está, do local onde Ele mandou você sair. Então, o Salmo 66 também vai falar sobre isso, sobre o tempo. Existe o tempo de ficar, o tempo de andar e o tempo de chegar ao local que deve ser chegado. E existe o momento de parar. Então, muitas vezes nós só queremos avançarmos, só que nem sempre é o avançar. O parar também é de Deus. O descansar também é de Deus. Você tem em algum momento do seu dia tirado para descansar? Por exemplo, você pode tirar. Existe o sábado. Antes eu não acreditava muito nisso, nessa questão do descanso. Tem religiões, né, que aguardam o sábado. E eu achava isso uma bobagem. Só que hoje eu consigo entender que realmente nós precisamos sim descansar. O descanso, ele é como é que diz, meu Deus? Um mandamento. Descansar é um mandamento. Descansar não é um privilégio. Ela descansa, é um privilégio aquilo ali. Eu não consigo. Você precisa também. Porque o descanso é um mandamento. Então quando você não descansa, você tá quebrando o mandamento do Senhor também ali. Então, não percam o filho do Senhor. Então, viver com Deus é deixar o velho, ou seja, deixar tudo aquilo que não é de Deus, ou aquilo que Deus já mandou você sair para trás, né? E viver a promessa. E isso é sim abrir mão do nosso bom, porque a gente às vezes tá no momento ali, tá ótimo pra gente, e aí você não quer sair. Só que aquilo ali é bom, é maravilhoso. Só que para você viver o extraordinário de Deus, você precisa deixar o seu bom para viver o extraordinário dele. Só que para você chegar ao extraordinário dele, você precisa passar pelo processo. Que pode ser o deserto, pode ser algo, não chegar a ser um deserto, mas chegar a ser uma estrada com alguns buracos e você com medo desses buracos de você cair. Então você precisa focar nisso, tomar cuidado nisso, na questão do tempo, na questão de aproveitar, de agradecer, de viver aquele momento que você está vivendo e desfrutar à frente o que Deus tem pra você. Só que quando Ele mandar você deixar o velho, deixe. Quando Ele mandar você deixar algo que não faz parte do processo dele, deixe. Tudo tem seu tempo, inclusive o momento de dor também tem seu tempo. Viver na dor é viver alimentando bichinhos dentro de você. Aproveite sua dor, use ela, sinta, desfrute ali, se lamente, igual os Salmos ela se lamenta aqui, né? Fale da dor. Jó também falou muito sobre isso. Então, ele se lamentou muito, só que no momento dele, as pessoas confundem isso. Ele se lamentou, mas ele não reclamou, não murmurou. Aquilo ali não é uma murmuração. Aquilo ali é uma lamentação, se questionando, né, perguntando, falando com Deus, tentando entender o processo. Esse é o salmo de quem passou, de quem esteve no processo e hoje está vivendo a gratidão em Deus. Então, viva a gratidão em Deus. Existe o processo e nele não pode existir a pressa. Isso aqui me pegou. Existe o processo, só que nele não pode existir a pressa. Só que em Isaías 40:31 vai falar sobre isso, né? Que fala sobre a questão de correr, só que correr com Cristo. Quando você corre com Cristo, você não corre apressado, você corre desfrutando.
Ó, que forte, gente. Quando você corre com Cristo, você não corre apressado. É como se você estivesse na rua, fazendo aquela corridinha ali de leve, vendo a paisagem, conversando, correndo, parando, andando. Caminhar com Cristo é isso. Então, quando nós entendemos que caminhar com Cristo, correr com Cristo, é diferente de correr longe de Cristo, nós entendemos que nós não vamos nos cansar quando nós estamos durante esse processo com Ele. Esse é o Salmo 66. Então, nesse processo, nós podemos até correr, mas sem pressa. E não vamos nos cansar. Estaremos no compasso de Deus e na condução do Espírito. Gente, isso é tão forte pra mim. Vocês não têm noção, não, que eu tava escrevendo isso aqui. Eu disse, meu Deus, como isso me pegou. Porque Deus fala com vocês e fala comigo, né? Eu vou ministrando aqui, também vou sentindo. E Ele vai falando, vai ministrando. Então, quando a gente corre com Deus, a gente corre no compasso dele, não no nosso. Quando a gente tá no nosso, a gente quer avançar. Bora avançar, bora avançar, bora avançar. Caiu no buraco, sem ver. Porque você tava tão focado no seu objetivo. Porque o nosso foco aqui no mundo, muitas vezes, é focar no objetivo. De querer mais, de conquistar mais, de melhorar mais. Só que nós precisamos melhorar mais em Cristo, correr mais em Cristo, focar na promessa de Cristo. É isso. E aí você não vai se cansar. Porque você vai estar caminhando no compasso dele. E em espírito. Você não vai caminhar em alma, você vai caminhar em espírito. Você não vai alimentar os seus sentimentos, suas emoções, seus desejos. Você vai alimentar seu espírito, consequentemente você vai estar forte. Porque em vez de estar em carne, em vez de você estar em alma, você está em espírito. Isso é forte demais, meu Deus. Glória a Deus. Ai, que Deus lindo. O Salmo 66 vai falar assim: louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. É o Espírito Santo, Cleiton. Não tem igual. Ele vai falando comigo, eu vou sentindo aqui. Cantai agora do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder. Se submeteram a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. No versículo 1, louvai a Deus com bramados de júbilo todas as terras, vai falar sobre agradecer não é apenas para o que aconteceu ou está acontecendo, mas pelo que Deus há de fazer. Nós agradecemos muito por aquilo de bom que aconteceu e por aquilo de bom que está acontecendo. Mas você tem agradecido a Deus por aquilo de bom que vai acontecer? Nós temos muito medo do futuro. Só que se nós caminhamos com Cristo, por que temos que ter esse medo do futuro, sendo que o futuro pertence a Cristo? E Ele vai nos dar aquilo que é melhor para nós. Então, nós precisamos sim agradecer pelo hoje e agradecer também pelo nosso futuro, por aquilo que ainda vai acontecer. E esse Salmo 66 fala sobre a aprovação. A aprovação não é um fim, é um processo. E o processo tem níveis. Então, a cada caminhada sua, você vai passar por um nível. E você pede para Deus te avançar, para Deus te dar mais. Só que você tem refletido quanto a isso? O que você está pedindo? Porque às vezes você está pedindo mais. Só que a cada nível que você avança, mais provações você vai ter. Você tem se preparado para isso? Ou você só tem pedido bênçãos ao Senhor, mas não tem pedido preparo também? Então a gente corre do processo, que é onde vai nos preparar, e queremos muito desfrutar. Só que para desfrutar a gente precisa passar pelo processo. E passar pelo processo é também avançar em cada nível. Então hoje você está em um nível e amanhã você vai estar em outro. Aí você pede a Deus para te avançar mais ainda. Aí Deus te avança e você vai estar em outro. Aí chega no outro você diz, meu Deus, não estou aguentando isso aqui não, tá muito peso. Você pediu a Deus. Por isso que você precisa pedir discernimento, precisa pedir sabedoria. Precisa pedir aquilo que vai te ajudar a passar por esse processo. E suportar ele. Para que você possa cada dia mais avançar. Porque estamos aqui na Terra sim para avançar. Só que nós precisamos estar preparados para isso. Ai, que Deus lindo. As palavras não estão vindo de mim não, gente.
Meu Deus. No versículo 10 vai falar aqui: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Isso aqui pra mim foi muito pontual, porque se eu tiver errada, gente, vocês também me consertam, viu? Pode me consertar também. Mas eu vi que a prata, ela quando é refinada, eles não refinam apenas pra melhorar aquilo ali. É pra que aquela pessoa que está afinando, ela consiga refletir a imagem dela na prata. Vocês conseguiram entender? Ó, ela afina a prata. Só que pra ela saber se aquela prata está no momento, na proporção certa ali, no refinamento certo, a imagem dela precisa refletir na prata. O que é que vocês entenderam disso? Ou vocês não conseguiram pegar o fio, hein? A prata, ela é refinada. Certo? E quando ela é refinada, pra aquela pessoa saber que aquela prata já está no jeito certo, no refinamento certo, a imagem dela precisa refletir na prata. Isso mostra... Conseguiu, Cleiton? Então fala, Cleiton. Então fala, eu quero saber também o que vocês... Porque às vezes vocês até viram de outra forma e Deus ministra com vocês e fala comigo também. Isso mostra Cristo. Ó, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Gente, pega isso, pelo amor de Deus. Quando nós passamos pelo processo, pelo fogo, pelo difícil, aquilo ali é para que a gente possa, ao final do refinamento, né, do afinamento ali, nós possamos transparecer a imagem de Cristo. Então, quando a gente passa por esse processo de dor, é um refinamento do Senhor, para que a gente possa transparecer, para que a gente possa resplandecer a imagem dele ali em nós. Ó, que forte. A palavra de Deus, gente, ela é algo que a gente tem que levar pra vida, porque ela fala com a gente em todos os momentos. Você tá dizendo assim: Senhor, não quero passar por esse processo. Senhor, tá doendo esse processo. Só que esse processo, quando você entende que é necessário para você passar pelo afinamento e você transparecer a imagem de Cristo ali, ele tá afinando. Você é a prata. Ele tá te afinando. E quando você estiver pronto, você vai conseguir resplandecer a imagem dele, igual se faz com a prata. Deus é lindo demais, gente. Nada por acaso na nossa vida. Deus é lindo. Então Deus te afina. O que a gente precisa entender é que nós precisamos estar com Cristo. Nós precisamos passar por esse processo não em alma, mas em espírito. Como espíritos vivificados. O que é um espírito vivificado? É um espírito onde está ligado ao Espírito Santo. Então nós estamos ligados ao Espírito Santo, estamos passando por esse processo. Só que quando você está no mundo, você passa por esse processo em carne, em alma. Dói mais, você não consegue, não suporta. E aí você diz: quando é que vai acabar? Quando você aceitar a Cristo como o único Salvador e desfrutar daquilo que Ele tem para você. Por isso que o afinamento todos vão passar. Só que quando você passa em Cristo, você é afinado, e ao final desse afinamento você transparece a imagem dele. Só que quando ele tenta te afinar, você não está nele há um tempo, você está ali afinando. Chega um momento que não dá mais. Então muitos perdem a sua vida porque acontece. Faz escolhas ruins e acabam perdendo a sua vida antes de desfrutar daquilo que Deus tinha para ele. Por isso nós não devemos achar que amanhã a gente aceita Cristo. Nós temos que aceitar Cristo hoje, porque é o único dia que a gente tem. Eu só tenho agora. Eu não tenho nem daqui a um minuto. Daqui a um minuto não sei nem o que pode acontecer. Então eu tenho hoje. Hoje eu tenho que aceitar Cristo. Não é amanhã ou nem domingo. É hoje. É o único dia. É a única hora. É o único minuto e segundo. Porque em questão de segundos tudo pode acontecer. Como diz a palavra, inclusive nada. Mas é isso que a gente precisa entender. Aí eu botei aqui: Deus te afina, te molda, mas agora vem os pontos que todos concordam no final da dor, que é a transformação.
toda dor ao final, todo mundo vai concordar com isso, te transforma. Muitos para o melhor, outros para até o pior, né? Porque não conseguem desfrutar daquilo que eles podem aprender com aquilo ali. Eles se tornam uma pessoa mais fria, uma pessoa mais amarga, sabe? Mas porque não tem a presença de Cristo. Prova não é castigo, é treinamento para te levar a novos níveis. É treinamento e assim suportar a responsabilidade do propósito. Você quer viver o propósito de Deus para sua vida, só que você precisa passar pela prova, porque senão você não suporta o extraordinário de Deus. Prova não é castigo, é treinamento para te levar a novos níveis de treinamento. Treinamento tem níveis, né, gente? Quando você vai tirar uma carteira, você passa por vários níveis ali. Ele bota você naquele... Como é que diz? Naquele quadrado lá, esqueci o nome. Pra te treinar. Bota os cones, bota as coisas. Depois ele te leva pra rua. Pra que você possa treinar na rua. Então, treinamento... Existem níveis no treinamento. E após esses níveis, você vai conseguir suportar a responsabilidade do propósito. Não peça o propósito para você alcançar o propósito de Deus na sua vida sem você pedir também para você passar pelo processo, para que você consiga suportar o propósito. O Senhor não te prova apenas para ser alguém melhor. Isso já faz parte da nossa obrigação. Nós estamos aqui na Terra para buscar ser uma pessoa melhor. Isso já faz parte da nossa obrigação. A gente tem que buscar ser uma pessoa melhor. Vai buscar estar aqui na Terra para buscar uma coisa pior? Não vai. Então, é nossa obrigação buscar ser algo melhor. Mas Deus nos prova como afinamento da prata, para sermos templos. Olha que forte. Buscar ser uma pessoa melhor é a nossa obrigação. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que Deus nos prova como estivesse afinando a prata. E assim nos tornarmos templo. Vocês conseguiram pegar isso, gente? Isso aqui é forte, gente. O afinamento é para nos tornarmos templo. Gente, pega isso, pelo amor de Deus. Quando você entende isso, você vê que tem um propósito muito maior. Porque quando você se torna templo, você se torna a morada do Espírito Santo. Você caminha com o Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? Eu quero que vocês peguem isso e levem para a vida de vocês. Assim como eu também peguei e estou pegando. O Senhor não te prova apenas para ser alguém melhor. Isso já faz parte da nossa obrigação. Deus nos prova como estivesse afinando a prata para sermos templo. Santos, lapidados, transformados para a maturidade de proteger aquilo que você receberá com sabedoria e ser fruto e ser cheio do fruto do Espírito. Você estando no mundo, você não vai ficar cheio do fruto do Espírito. No versículo 18 vai falar assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a minha voz, a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, por mais que a gente erre, por mais que nós falhamos, Ele ainda vai ouvir a tua oração. Só que o que a gente precisa entender é que Deus fala com todos. Mas só aqueles que andam em espírito conseguirão entender a voz dele. Gente, que forte. Oh, Espírito Santo. Só aquele que anda em espírito conseguirá desfrutar da promessa dele, da voz dele. Deus fala com todos, mas pouco consegue ouvir.
Porque está focado em seus próprios interesses. Porque estão focados nessas próprias sujeiras. Porque estão focados em alimentar os seus bichinhos. Bichinhos do medo, bichinhos da angústia, bichinhos da dor, da raiva. Foca tanto nos bichinhos que perde as bênçãos, porque está alimentando aquilo que não era para ser alimentado. Está alimentando aquilo que não vai edificar a tua alma, vai só deixar ela mais suja. Alimente seu espírito. E como é que alimenta seu espírito? Fazendo coisas boas, lendo a palavra do Senhor, buscando Ele em verdade e em espírito. Forte isso, viu? Gente, Deus tá falando tanto aqui. Tomara que vocês peguem isso e mudem a vida de vocês. No versículo 18, né, que fala sobre isso. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. E aqui diz assim, eu botei: Ele te ouvirá, não pelo que você fez. Ó, que forte. Eu ajudei a arrumar a igreja. Eu comprei comida para aquelas pessoas que estavam precisando. Eu dei comida para os moradores de rua. Ele te ouvirá não pelo que você fez, mas pela verdade do seu coração. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Por que ele ouviu? Porque Deus viu o que na verdade estava no coração dele. Lá no fundo, Deus sabe o que se passa no seu coração. Às vezes você vai dizer assim: não, meu coração é tão ruim, eu sou uma pessoa tão ruim. Só que Deus sabe que você não é. Por isso que Ele ouve suas orações. No versículo 20 fala: bendito seja Deus, não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque sem a misericórdia dele, a gente não consegue viver, não consegue andar, não consegue caminhar. O bicho pega. Por isso que muitas pessoas... Porque assim, a depressão, ela assim, tem uma questão sim de neurotransmissores, de questões neurais ali, né? Falta de dopamina. Mas há também a questão espiritual. Então, muitas vezes a depressão pode ser uma questão sim de neurotransmissores em falta. Então precisa de medicamento para você tomar e melhorar isso aí. O medicamento vem com aquilo que está em falta. Então ele dá e você consegue sair da depressão. Só que há também as questões espirituais, né? Então por isso que a gente não pode também colocar tudo como questão espiritual. Muitas vezes também é questão fisiológico. Então a gente precisa botar cada coisa no seu lugar. Se você tratou e não melhorou, é sim uma questão espiritual. Aí eu posso confirmar que é uma questão espiritual. Então, Deus não rejeitou a oração. No versículo 20. Deus não rejeitou a oração. Mostrou que comunhão com Deus exige arrependimento e busca verdadeira. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Esse versículo aqui também vai falar sobre que Deus não rejeitou a oração. E mostra também que comunhão com Deus exige arrependimento e busca verdadeira. Então com Deus você precisa buscar verdadeiramente. Não é um buscar de... eu fui pra igreja e bati minha carteirinha ali na igreja. Não é sobre religiosidade, não é sobre hábitos. É sobre ser verdadeiro naquilo que você... em tudo que você faz. Até na busca em Cristo. Buscar verdadeiramente, buscar de corpo e alma. Buscar em espírito. No Salmo 125, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. No versículo 4 fala: faze bem, ó Deus, aos bons e aos que são retos de coração. No Salmo 125, versículo 4. Então, Deus fará o que é bom aos que são retos de coração. Ser retos de coração são aqueles que andam segundo não só os mandamentos do Senhor, mas segundo o seu coração, o coração de Deus. Um coração reto também é um coração novo. Em Ezequiel 36, 26 também vai falar sobre isso. Então quando a gente fala em coração reto, é aquele coração que está ligado a Cristo. É um coração novo. Porque nós, como seres humanos, nós não conseguimos ter esse coração reto. O coração reto vem quando nós estamos em espírito. Então ligado ao Espírito Santo. Um coração reto, um coração obediente. Então, coração reto é um coração obediente. Em Jeremias vai trazer 31, do 31 a 34. Vocês podem anotar isso aí também para vocês depois estudarem. Isso é bom. Todos aqueles que respondem a Deus pela fé terão um relacionamento íntimo com Ele.
Todos aqueles que respondem a Deus pela fé terão um relacionamento íntimo com Ele. Se Deus mandou você fazer algo e você está com medo de fazer porque você acha que não é Deus, peça confirmação, faça um propósito, faça um jejum, busque, vá para a igreja, leia a palavra ela revela, a palavra ela responde, ela fala. Então, se você não andar em fé, acreditar que Deus está falando com você e seguir aquilo que Ele está falando para você, de nada vai adiantar, porque nós andamos pela fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas é por aquilo que acreditamos, que é Jesus, que é aquele que vai nos guiar e nos direcionar ao melhor que Ele tem para nós. Só que para isso a gente precisa viver em fé. Então você precisa fazer aquilo que Ele está te pedindo, abrir mão daquilo que Ele está te mandando abrir mão e acreditar de que Ele vai te dar algo muito maior e melhor, e Ele vai te dar. Só que peça a confirmação dele também. Senhor, é para mim tomar essa atitude? Ore, jejue, busque. Não toma atitude de primeira. Ore ao Senhor, pergunte realmente se é aquilo que Ele quer para sua vida e abra mão daquilo que Ele está pedindo para você abrir mão. Faça aquilo que Ele está pedindo para você fazer, porque vai ser leve, vai ser bom, vai ser gratificante, vai ser recompensador e vai ser extraordinário. Porque o extraordinário de Deus não é o bom nosso. Nós nunca vamos conseguir entender o extraordinário de Deus, porque é muito maior do que nós pensamos e imaginamos. Vocês estão conseguindo pegar? Gente, Deus está falando aqui, meu Deus. Mas leiam Jeremias 31, dos 34 a 36. Jeremias é um livro muito forte. E lembrem, todos aqueles que respondem a Deus pela fé terão um relacionamento íntimo com Deus. Pode acreditar. A partir do momento que você abrir mão daquilo que Ele está pedindo para você abrir mão, não importa o que seja, trabalho, bebidas, vícios, qualquer tipo de coisa, a partir do momento que você faz aquilo que Ele está te pedindo, você começa a ter um relacionamento íntimo com Ele. E o relacionamento com Deus é um relacionamento que deve ser alimentado todos os dias, porque uma vez que você deixa, você pode acabar perdendo a intimidade. Por exemplo, se eu ficar muito tempo sem falar com vocês, vamos dizer que eu fique 1 ano sem falar com vocês, e aí eu chego aqui e boto só minha voz, muitos podem não reconhecer a minha voz, porque acabou perdendo aquele contato, e aí minha voz não é mais tão reconhecida. Conhece, mas fica na dúvida. Aí que vem a ação do inimigo. Você diz, não é Deus, não é, meu Deus. Quando é de Deus a gente consegue entender, a gente consegue, como nós temos intimidade com Ele, nós conseguimos desfrutar daquilo que é dele e entender aquilo que é dele. Então, o que o inimigo fala não vai entrar na nossa vida, porque nós entendemos que aquilo que está sendo falado para nós ali vem de Deus e não do inimigo. Por isso que você precisa de intimidade, precisa buscar Ele todos os dias, precisa fazer jejum. Agora me digam, qual foi o dia, não precisa me dizer não, mas qual foi o dia que você fez um jejum para Deus? Leiam, isso é muito importante, leiam Jeremias. E aí vocês, quando leem, quando vocês leem, vá no 31, no 31, capítulo 31, versículo 31 a 34. E lembrem disso, todos aqueles que respondem a Deus pela fé terão um relacionamento íntimo com Ele. Que isso mude vocês, que isso avance, ajude vocês a avançar e entender. Que Deus possa ter falado do coração de cada um e entregado a resposta que vocês tanto buscam. Eu vou dar só uma pausa para vocês entenderem. Quando eu não tenho palavras, nem apoio suficiente. Que forte. Muitas vezes nós queremos apoio de outras pessoas para que a gente possa tomar a atitude que Deus já mandou a gente tomar. Mas como a letra diz aqui, deixa eu ver se eu consigo ler essa letra aqui. Eu não sei se vai ter. Deixa eu ver aqui. Quando não tem mais palavras e nenhum acorde suficiente, mas não importa. Pra mim virou apoio. Quando você não tem apoio suficiente, não paralise aquilo que Deus tem pra você por conta de falta de apoio. Você não precisa de apoio, você precisa só da palavra do Senhor. Ponto. Isso veio de Deus, porque a palavra que dizia, a música falava acorde, eu entendi apoio. Mas tudo é pra glória de Deus, então se eu tô falando isso é porque alguém precisa ouvir isso. Não espere apoio de ninguém. Você precisa viver da obediência em Cristo e não de apoio de seres humanos.
Faça aquilo que Deus te pediu, sem esperar apoio, porque muitas vezes você não vai ter. Cristo não teve apoio de ninguém. Muitos queriam paralisar ele, muitos diziam que tá repreendido, o Senhor não vai acontecer isso pro Senhor, o Senhor não vai pra cruz. E ele repreendeu, porque ele precisa passar por aquilo. Então não espere apoio de pessoas, espere apoio do Espírito Santo, que vai ser o suficiente. Que forte. Fala aí, decreta agora, gente, na voz de vocês aí, ó. A aba pertence a ti. Mais uma vez, a aba pertence a ti. O que tá faltando muito, você sabe o que é? Em vocês? Decretar, falar. Liberem as palavras boas pra você. O que tá faltando é só isso. Ele tá mais perto do que você imagina, mas não consegue desfrutar. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu não tô te sentindo, mas é porque você não está desfrutando. Senhor, eu não consigo te ouvir, mas é porque você não está permitindo. Ele já está em nós. Basta a gente permitir com que ele permaneça. Perdeu a intimidade, perdeu a voz. E Deus possa agir, porque Deus não age de acordo com aquilo que você fala, nem do que você faz, mas do que está no seu coração. Quando o seu coração muda, tudo à sua volta vai mudar, porque Deus vai agir, porque Ele sabe do interesse do seu coração.